Boa noite! Hoje teremos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor através de Carlos Novaes, pastor da Igreja Batista de Barão da Taquara, no Rio de Janeiro. Ele foi professor do Seminário Teológico Batista do Sul, no Brasil, na área de História da Igreja e da Teologia. Boa noite a todos, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, porque eu sei com quem eu estou falando essa noite. Eu estou falando com o corpo de Cristo que ama missões. Eu estou falando com o corpo de Cristo que entrega a sua vida para missões. Eu estou falando com o corpo de Cristo que tem exercido sua missão principal de anunciar o Evangelho e de trazer pessoas para a graça de Deus. Eu estou falando com os instrumentos que o Senhor escolheu e elegeu para tirar o mundo das trevas. Eu estou falando com o corpo de Cristo que com suas vidas tem exaltado o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe essa noite, que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua igreja e muito especialmente torne sua vida cada vez mais um vaso de bênçãos para a glória do Senhor e do seu reino. Eu quero ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Você que está com a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, Efésios, capítulo 2, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, sois membros da família de Deus. Já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. O apóstolo Paulo está resumindo nesse versículo o que eu acredito ser toda a filosofia da obra missionária, porque missões não é outra coisa senão isso: trazer o estrangeiro para a cidadania do reino. Trazer aquele que está fora do reino para dentro do reino. Trazer aquele que é forasteiro e torná-lo cidadão do reino de Deus. Nós ouvimos sempre notícias desses refugiados que tinham tudo na sua terra, tinham sua profissão, tinham sua família, tinham seu lar, de repente perderam tudo. E precisaram migrar para uma terra desconhecida, uma terra que não era deles. Eles eram alguma coisa lá e agora, numa terra estranha, não são nada. Precisam ser acolhidos, recebidos, são forasteiros e estrangeiros sem terra. Eu acredito que todas as vezes que nós olhamos para esse quadro, nós podemos nos lembrar de nós mesmos, porque o Evangelho nada mais é do que a descrição dessa nossa situação. Nós todos ficamos sem a nossa pátria por causa da queda. Nós todos perdemos a nossa terra por causa da queda. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua cruz, recolhe esses refugiados e os torna cidadãos do reino de Deus. Nós somos esses refugiados que foram transformados em cidadãos do reino de Deus pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Aquele texto de Marcos, de Lucas, daquela viúva pobre que vai ao altar e coloca as 2 moedas que ela possuía. Aquela mulher não queria absolutamente nada. Ela não estava negociando nada com Deus, ela estava apenas agradecendo. Ao colocar aquelas moedas, ela estava jogando tudo na graça de Deus e estava agradecendo pelo fato da sua vida estar nas mãos da graça de Deus. Gente querida, cada um de nós essa noite aqui, todos nós, independente da nossa situação financeira, ou do nosso status educacional, ou da condição do nosso trabalho, ou dos sucessos que tenhamos obtido, todos nós aqui essa noite, sem exceção, somos todos viúvas pobres que dependem da graça de Deus. E somos cidadãos do reino, refugiados adotados pelo reino, porque a graça de Deus nos alcançou. Essa é a obra missionária. Assim como os missionários vieram a nós, cada um de nós está aqui essa noite, e estamos nas nossas igrejas, e fazemos parte do reino, porque missionários trouxeram a nós a palavra desde o livro de Atos,
até a palavra chegar aos nossos corações. Todos nós, refugiados, estrangeiros, que fomos colocados no reino de Deus, e agora temos essa missão de buscar outros refugiados e outros estrangeiros, e dizer a eles, como Jesus disse na parábola: ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há graça a ser derramada, tragam todos, porque a mesa da graça do Senhor não tem limites. O apóstolo Paulo usa duas palavras gregas aqui. Ele diz estrangeiros e diz forasteiros. A palavra xenoi e a palavra paróikos. Xenoi é o estrangeiro, aquele que imigra, que vem de fora, que é o estranho, e que chega e fixa a residência. É essa mesma palavra que Jesus Cristo usa em Mateus 25, quando ele diz: eu estava nu, você me vestiu, eu estava com fome, você me alimentou, eu estava doente, você foi me ver, eu era estrangeiro, eu era xenoi, e você me acolheu. A outra palavra que Paulo usa aqui, que é traduzida por forasteiro, é a palavra paróikos, que significa peregrino, aquele que está só transitando, aquele que está só de passagem, aquele que é um paróikos. Por isso o apóstolo Pedro chama a igreja de paróquia. Nós somos a grande comunidade peregrina de Deus. Pois Paulo usa essas duas palavras, o estrangeiro, o peregrino, para dizer que nós fomos acolhidos pelo reino, trazidos pelo reino e transformados em cidadãos do reino. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo para falar de duas coisas. Para falar da igreja como corpo de Cristo e para falar de Cristo como cabeça da igreja. Ao mesmo tempo que Paulo está falando do ministério da igreja, como a gente pode ver melhor em Efésios 4, e descrevendo a igreja como esse corpo de Cristo que tem que fazer aqui tudo o que Cristo faria caso ele fosse ainda uma presença física nesse mundo. Ele não está mais aqui, mas o seu corpo está. Então o corpo de Cristo continua fazendo o que ele faria, sem esquecer que ele é a cabeça da igreja. Ele é a fonte de autoridade da igreja. Nós temos em Cristo uma pessoa singular. É uma cabeça singular, única, ímpar. É isso que nos motiva. Sabe de uma coisa? O judaísmo era cheio de denominações. Também tinha lá suas denominações. E Jesus não se encaixava em nenhuma daquelas denominações. Por exemplo, Jesus amava a lei. Ele disse: eu vim cumprir a lei. Mas ele não era um legalista, então ele não se identificava com os fariseus, por exemplo. Ele deixou, por exemplo, seus apóstolos comerem milho, espigas de milho num sábado. Ele curou num sábado. Então ele amava a lei, mas não era um legalista. Por isso ele não cabia nos fariseus. Jesus também amava o templo. Expulsou os vendilhões do templo. Mas ele não era um templário. Ele não era um refém do templo. O ministério de Jesus não foi feito dentro do templo. Foi feito nas aldeias. Foi feito nas vilas. Foi feito nas ruas. Então ele não cabia nos saduceus, porque os saduceus idolatravam o templo. Jesus amava o templo, mas não estava refém do templo. Não era sacerdote, não era um ritualista, não era um litúrgico, era um pregador de rua. Não cabia nos saduceus. Jesus também não cabia nos zelotes. Os zelotes eram os que queriam derrubar o Império Romano pelas armas. Quando o apóstolo Pedro cortou a orelha do soldado, Cristo repôs a orelha do soldado e disse: quem pegar a espada vai morrer pela espada. Jesus criticava Herodes, chamou Herodes de raposa. Jesus criticava César, disse: deem a César só o que é de César. Se César pedir o que é de Deus, não deem a César só o que é de César. Mas ao mesmo tempo ele não era um zelote, ele não era um guerrilheiro, ele não cabia dentro dos zelotes. Jesus também não era um essênio. Os monges judeus que se retiravam para o deserto para orar, fazer jejum,
ficar recolhidos em seus mosteiros, não. Ele saía de madrugada para orar, ele orava retirado, ia ao monte orar, mas frequentava festas. O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento. Então ele orava, tinha sua comunhão com Deus, mas também tinha vida social, então ele não cabia dentro dos essênios. Está entendendo quando eu digo que ele era uma figura singular? Ele não cabia dentro dos fariseus, não cabia dentro dos saduceus, não cabia dentro dos essênios, não cabia dentro dos zelotes. Por isso eles se juntaram todos para matar Jesus. Mas Jesus não cabia também dentro do túmulo e ressuscitou ao terceiro dia e vive até hoje. Ele é uma presença singular. Ele é a cabeça singular da igreja. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando em Efésios. Na primeira parte, a parte doutrinária, falando sobre Cristo como cabeça da igreja, sobre a obra salvadora de Cristo. Na segunda parte, a parte da conduta, do testemunho. Mas o importante é sabermos que esse versículo do capítulo 2 de Efésios se encaixa nesse contexto. Cristo, cabeça da igreja, inventou a igreja, criou a igreja, trazendo estrangeiros de fora do povo de Deus para se tornarem cidadãos pertencentes ao povo de Deus, membros da família de Deus. Trouxe os excluídos para torná-los incluídos. Como o cego Bartimeu, do capítulo 10 de Marcos, estava à beira do caminho antes de Jesus passar, e quando Jesus passa, o texto diz que o cego passou a andar no caminho. Jesus traz da margem do caminho e coloca as pessoas no caminho. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. A ideia do estrangeiro, nos dois testamentos, no Antigo Testamento e do Novo Testamento, sofre uma pequena modificação. No Antigo Testamento, sempre que se fala em estrangeiro, está se referindo àqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Eram os gentios. Os gentios, os que não eram do povo de Israel, eram os estrangeiros. E há um apelo no Antigo Testamento para que haja cuidado com esses vulneráveis, com esses desfavorecidos pelas circunstâncias. Ninguém tinha culpa de ter nascido gentil. Então havia uma ordem do Senhor para que sempre que um gentil ou um estrangeiro chegasse junto ao povo de Israel, que o povo de Israel cuidasse dele. Veja, por exemplo, Zacarias 7 diz assim: cuidem das viúvas, dos órfãos, dos pobres e dos estrangeiros. E você lê Salmo 146, os chamados protegidos do Senhor, quando o salmista diz que os protegidos do Senhor são os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Mais adiante, a gente lê na lei de Moisés, no Deuteronômio capítulo 10, aqueles a quem o Senhor defende a causa. De quem o Senhor defende a causa? Dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Deuteronômio 27:19 diz: maldito aquele que violar o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E em Jeremias capítulo 22 a gente lê assim: não façam mal, nem cometam violência contra o estrangeiro, o órfão e a viúva. Na mensagem da lei e na mensagem dos profetas a gente encontra esse apelo para assegurar os direitos daqueles que são vulneráveis, daqueles que são estrangeiros. Aí a gente chega no Novo Testamento. E o que é que o Novo Testamento faz? Ele pega essa figura do estrangeiro, os estrangeiros vulneráveis, e diz: Deus deu direito a esses estrangeiros de se tornarem cidadãos do reino, não porque eles merecem, mas por causa do seu amor e da sua graça. O que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 2, antes disso, é: pela graça vocês são salvos, e não pelas obras,
Pois exatamente o que Moisés falou ao povo de Israel. Se por acaso o povo de Israel começasse a imaginar que era por seus méritos que eles estavam eleitos, que era por seus merecimentos que tinham se tornado povo de Deus, Moisés lembrava ao povo o seguinte: vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor, porém, não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por vocês serem mais numerosos do que os outros povos, mas foi porque o Senhor os amou. Nós estamos completando esse ano 500 anos de reforma protestante. Todo mundo fala de Lutero, mas se esquecem de Staupitz. Staupitz era o monge que ensinou Lutero a ler a Bíblia. Uma vez, John von Staupitz olhou para Lutero dentro do mosteiro e viu que Lutero estava com o semblante caído, entristecido. Aí ele disse: vamos conversar. Aí Lutero abriu o coração para ele. Lutero disse: eu vivo uma angústia, uma ansiedade, porque eu não consigo me sentir perdoado. Eu vim para esse mosteiro, eu me tornei monge para ver se eu resolvia isso, e não resolve. Eu continuo dormindo com medo do inferno. Eu continuo acordando com medo da condenação. Eu não consigo me livrar da culpa. Eu não consigo me livrar do medo. Eu já tenho feito tudo para isso. Então, von Staupitz disse para ele: meu jovem, essa sua angústia é exatamente por isso. Porque você acha que precisa fazer alguma coisa. Confie tão somente no que Cristo já fez por você. Confie naquilo que Jesus fez na cruz por você. E recomendou que Lutero lesse Gálatas e lesse Romanos. E durante a leitura de Romanos, no dia 31 de outubro, Lutero atravessa a praça de Wittenberg, prega na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, defendendo que só Deus, pela sua graça, pode perdoar pecados. Graça de Deus, nós não temos merecimento algum. Que motivos Deus tem para nos deixar entrar no céu quando morrermos? Porque vamos à igreja? Porque fomos batizados? Porque participamos da ceia? Porque sabemos versículos de cor? Porque cantamos cânticos de adoração? Deus não tem nenhum motivo para nos deixar entrar no céu. Nós vamos entrar lá por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Esse é o estrangeiro no Novo Testamento, o vulnerável, de quem Deus cuidou, viu que ele por si mesmo não podia fazer nada e fez por ele, e enviou seu filho. E aqui nós temos então a figura do estrangeiro, como nós mesmos, sendo chamados por Deus para, através de missões, buscarmos outros estrangeiros e transformá-los também em cidadãos do reino como nós somos hoje. A missão da igreja, a missão do povo de Deus, a missão do novo Israel é garantir os direitos assegurados por Cristo para aqueles que ainda não são povo de Deus, para torná-los cidadãos do reino. Então eu quero fazer com vocês algumas considerações a respeito disso. Preste atenção nisso. Quais são os pré-requisitos para que nós, como igreja de Cristo, cumpramos essa missão? Primeiro, a obra de missões precisa do conteúdo do evangelho. O conteúdo da mensagem missionária, o conteúdo da obra missionária é o evangelho de Jesus Cristo. Isso parece beabá? Não é não. Porque como aconteceu lá em Gálatas, hoje também tem muita coisa que parece o evangelho, mas não é. Muita coisa com cheiro de evangelho, mas não é evangelho.
Coisa com cor de evangelho, mas não é evangelho. Coisa com voz de evangelho, mas não é evangelho. A igreja missionária de Cristo precisa resgatar o verdadeiro evangelho, porque só o verdadeiro evangelho é o conteúdo de missões. Essa história de parecer e não ser, me lembra um caso que o pastor Mário, meu amigo pastor Mário da igreja de Vila Jete, me contou a um grupo de pastores, no acampamento dos pastores batistas esse ano em janeiro. O pastor Mário disse que quando estava começando o ministério dele, tinha lá uma senhora, dona Neuza, que já estava em estado terminal de câncer. Ele chegou a visitá-la algumas vezes, mas ela não resistiu e faleceu. E aí veio o enterro da Neuza. Então estava o corpo da Neuza, a igreja reunida, mas em nenhum momento, em nenhuma visita que o Mário fez para ela, ela comentou com ele que tinha uma irmã gêmea. A igreja reunida, o corpo da Neuza no caixão, e aí ele lá da frente olha e vê a irmã gêmea da Neuza entrando. Aí ele olha para o corpo, olha para a porta. Olha para o corpo, olha para a porta. A igreja terminou de cantar, e ele mandou a igreja cantar outro hino para pensar o que ele ia fazer. A igreja começou a cantar de novo. Aí tinha um diácono do lado dele, diácono Monteiro. Eu conheci também esse diácono lá na igreja de Vila Jete. Aí ele chegou perto do diácono Monteiro e disse: irmão Isaías, quem é a irmã que a gente está enterrando hoje? Isaías falou: é a irmã Neuza. Sim. E quem é aquela que está lá na frente? Aí o Isaías olhou, arregalou o olho e disse: Virgem Maria, e saiu correndo. Deixou ele lá sozinho. Entendeu? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Olha aqui para mim, tem muita coisa parecida com o evangelho, mas que não é evangelho. A obra missionária precisa do conteúdo do evangelho, do verdadeiro conteúdo do evangelho. Segundo, a obra de missões precisa de igrejas amadurecidas. Somente igrejas amadurecidas enxergam como Deus enxerga. A gente lê lá os problemas da igreja de Corinto. Você acha que o problema da igreja de Corinto era o litígio que tinha entre eles, a ponto de um entrar na justiça contra outro? O fato de celebrarem a ceia, tudo errado? O fato de terem bagunçado todos os dons espirituais? O fato de alguns não acreditarem na ressurreição? O fato de ter um carinha lá que transava com a madrasta e ninguém falava nada? A gente pensa que esses eram os problemas de Corinto? Não. O problema da igreja de Corinto, Paulo identificou no início da carta, quando ele escreveu: eu escrevo para vocês como estou escrevendo para crianças. Essas coisas acontecem entre vocês porque vocês são crianças. Amadureçam na fé. E quanto mais vocês amadurecerem na fé, menos essas coisas vão acontecer. A obra de missões precisa de igrejas maduras, amadurecidas na fé. Igrejas que, porque são amadurecidas na fé, elas têm uma compreensão adequada do ser de Deus. Como a gente entende Deus errado, e como a gente vê Deus errado quando a gente é imaturo. Olha, uma vez a minha filha mais nova, hoje está com 25 anos, mas na época ela tinha 11, 12 anos, ela ligou para o meu telefone. Eu estava dirigindo, falei para ela: fala depressa que eu estou dirigindo. Ela disse: papai, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para te contar. Então fala logo. Ela falou: olha, a ruim é que eu fiz prova de matemática hoje, errei tudo, acho que eu tirei 0. Falei: tá bem, qual é a boa? A boa é que a professora estava saindo da escola com as provas e foi assaltada, levaram o carro com as provas. Assim. Aí eu falei para ela: minha filha, você está se alegrando com o assalto da sua professora? Ela falou: papai, bênção de Deus, porque agora ela vai ter que fazer uma outra prova, eu vou estudar e vou tirar uma nota melhor. Olha só, que uma criança de 11 anos de idade tem essa visão de Deus, acha que Deus faz desse jeito, tudo bem, a gente até aceita. Agora, muito marmanjão de igreja,
com as visões mais infantis sobre Deus. Gente que é refém dos enganadores, porque é imaturo. E tá na Efésios também fala isso, o barco vai sendo jogado pelas ondas de doutrinas, aqui e para lá. Quer ver uma coisa? Lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro, na década de 80, foi a década que eu comecei a pastorear, a Cinelândia era um lugar onde você tinha muitos cinemas de rua. Hoje quase não existe isso, está tudo dentro dos shoppings. Mas tinha muito cinema de rua. A Cinelândia tinha uns 8 cinemas. Agora, tudo passando filme pornográfico. Um dia, eu passando ali na Praça da Cinelândia, vi um rapaz da nossa igreja, na frente de um cartaz daqueles ali, olhando as fotografias, vendo. Aí eu cheguei por trás dele, bati no ombro dele e falei assim, vai entrar ou não vai? Aí ele virou para mim, surpreso, e falou assim, pastor, a Bíblia diz, examine tudo e retenha o que é bom. Não, senhor. A Bíblia não diz isso, não. Ele falou, diz sim. Eu falei, não, senhor. A Bíblia nunca disse isso. O que a Bíblia diz é o seguinte. Não desprezem as profecias. Examinem tudo e retenham o que é bom. Isso a Bíblia diz. Aí me despedi e foi embora. Não sei se ele entrou, se não entrou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Por que Paulo diz isso? Ouçam. Ouçam. Ouçam a pregação, ouçam a palavra em nome de Deus, mas julguem, examinem e retenham o que é bom. Agora, como é que você vai examinar se vem ou não vem de Deus, se você é um imaturo? Se você não conhece a palavra? Então qualquer enganador da fé vai te engambelar, vai te enganar, vai passar o pé em você, porque você não conhece a palavra. Você é um imaturo na fé. Qualquer vento te derruba. Eu recebi uma vez um telefonema de uma dona lá me dizendo, pastor, eu estou ligando porque eu queria pedir orações para o meu pai vai operar e vai tirar a vesícula. Eu falei, pois não. Ela disse, por que isso aconteceu com ele? A minha esposa é médica, então eu pensei que ela estava querendo saber do marido da médica por que uma vesícula tem que ser retirada. Eu já ia explicar, mas aí eu entendi quando ela falou assim, ele é crente há 40 anos, como é que Deus permite uma coisa dessa? Eu fiquei horrorizado. Falei, meu Deus, o que é isso? Se uma cirurgia de vesícula, uma pessoa ficar questionando por que Deus deixou, porque a pessoa tem 40 anos de crente, não pode ficar doente, não pode ter que operar. Se fosse um tumor no cérebro, essa mulher se jogava da ponte Rio-Niterói. Gente que não é madura, é derrubada por qualquer brisa, não precisa nem ser um vento forte, não. Qualquer brisa, ele começa a questionar o amor de Deus. Então a igreja precisa do evangelho verdadeiro, o conteúdo de missões ao evangelho. E a igreja precisa de pessoas maduras, só pessoas maduras amam missões verdadeiramente. Só igrejas maduras acreditam em missões e veem missões como Deus vê. Em terceiro lugar, a igreja precisa de amor pelos estrangeiros. A igreja precisa de amor pelos perdidos. A igreja precisa de amor, esse amor que a Soraya falou aqui, que levou para dentro, levou lá para o intestino da Cristolândia e botou gente lá dentro que não tem medo do cheiro da pobreza, do cheiro da perdição, para meter a mão naquela sujeira e arrancar as pessoas lá de dentro. É esse tipo de amor que a igreja precisa ter. Olha, toda manifestação da graça de Deus leva a termos consciência da nossa missão. Quando a graça de Deus se revela a nós, a gente começa a amar como Deus ama. E começa a querer resgatar como Deus quer. Quando Abraão viu aquelas estrelas e viu a glória de Deus nas estrelas, Deus deu uma missão para ele, sai da sua terra. Quando Moisés viu a sarça ardente, Deus deu uma missão para ele, vai libertar meu povo. Quando Isaías no templo viu a glória de Deus, Deus perguntou, quem é que vai por mim? Quando Pedro viu a glória de Cristo multiplicando os peixes, se jogou aos seus pés, e Cristo deu uma missão para ele, apacenta minhas ovelhas. Quando Paulo teve a visão da glória de Cristo e caiu do cavalo,
Cristo deu uma missão para ele: você é vaso escolhido para mim. Quando João, na ilha de Patmos, teve a visão da glória de Deus e do que Deus ia fazer, Deus deu uma missão para ele: escreve às 7 igrejas, testemunha às 7 igrejas. Toda a experiência com a graça de Deus e com o amor de Deus leva à consciência da missão. E mais, essa experiência com a graça de Deus faz com que nós hajamos com o mesmo desprendimento e despojamento que Cristo agiu. Por que é que Cristo deixou a sua glória, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, e veio e se tornou homem, e foi humilhado até a morte de cruz? Por que que ele se esvaziou de si mesmo? Porque ele amou. O amor leva ao cumprimento de uma missão. E ele se encarnou e assumiu uma cultura, e assumiu limitações, e teve que crescer como qualquer criança crescia, e teve que ser cuidado por sua mãe como qualquer criança é, e teve que mamar no seio da sua mãe como qualquer criança mamava, e teve que aprender na escola como qualquer criança aprendia. Ele se autolimitou, ele se esvaziou. O Criador do universo se esvaziou e se tornou como nós por causa do seu amor. Essa é a grande comunicação, entende? Deus quis se comunicar conosco e se tornou como nós. Aí ele conseguiu se comunicar. Aí ele foi entendido. Esse negócio da comunicação é seríssimo, seríssimo, a questão da linguagem. Por isso existem missões transculturais preocupadas em como é que a gente fala a linguagem do povo. O missionário se encarnando na cultura do povo. O missionário aprendendo a cultura do povo para poder se comunicar com o povo. Esse negócio de comunicação é sério. Uma das igrejas que pastorei tinha lá o Marcolino, que era o zelador da igreja. Só que o Marcolino tinha um problema, ele era meio surdo. Um dia eu liguei para a igreja, eu tinha que avisar para ele, preparar o material da ceia. Aí liguei para a igreja, ele atendeu, falei: Marcolino, é o pastor Carlos Novaes. Ele falou: espera aí que eu vou ver se ele está. Deixou o telefone. Foi. Demorou. E eu não acredito. Daqui a pouco ele voltou e disse: olha, o pastor Novaes não está aqui. Eu disse: eu sei que ele não está. Marcolino, presta atenção. É o pastor Carlos Novaes que está falando, precisa preparar o material da ceia. Ele falou: ah, sim, material da ceia, pode deixar que eu aviso para ele. E bateu o telefone na minha cara. Aí eu liguei de novo. Liguei outra vez, ele atendeu. Falei: Marcolino, presta atenção, não desliga, presta atenção. Quem está falando é o pastor Carlos Novaes. Ele falou: ah, pastor, ligaram para cá dizendo que tem que preparar o material da ceia. Eu disse: eu sei, eu já sei disso. Ah, já lhe avisaram? Então tá bom. E desligou o telefone de novo. Entende como a questão da comunicação é seríssima? Entende como é preciso saber se comunicar, porque a questão é difícil? Olha só. O filósofo Blaise Pascal dizia o seguinte: o homem quis ser igual a Deus e se perdeu. Deus se tornou igual ao homem para resgatá-lo. William Carey, que foi até hoje considerado o protótipo dos missionários, o pai de missões. William Carey, no seu projeto missionário, ele tinha 5 pontos. Primeiro, estudo profundo da cultura do povo. Aquele povo que você quer alcançar, estude profundamente a cultura dele. Segundo, use todos os meios possíveis para a pregação itinerante, para alcançar o maior tipo de gente. Terceiro, distribuição de Bíblias na língua do povo que você quer evangelizar, para que eles leiam na língua dele. Quarto, estabelecer congregações independentes logo que possível. Quando tiver uma congregação que já pode se manter, tornar a igreja independente para ela seguir seus caminhos. E quinto, treinar líderes autóctones, líderes nativos. Ele ia na contramão das antigas missões das aldeias inglesas, que primeiro traziam o nativo, transformavam ele num inglês para depois evangelizá-lo. Não, William Carey foi na contramão disso aí. Por quê?
Porque ele olhava para aquele Senhor que tinha deixado a sua glória e se encarnou para se comunicar com a gente. Esse amor que precisamos. Missões precisa do conteúdo do Evangelho. Missões precisa de igrejas maduras. Missões precisa desse amor que se encarna. Desse amor que se entrega. E por fim, missões precisa de gente que esteja querendo ser instrumento de Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua conduta, para abençoar os outros. Por isso eu disse para vocês que depois da parte teórica de Efésios, aí veio a parte prática. A partir do capítulo 4, Paulo vai dizendo como é que esses estrangeiros que se tornaram cidadãos do reino precisam viver para testemunhar do Evangelho e serem instrumentos para abençoar os outros. Porque Paulo sabia que a fé tem que levar à prática. Fé sem prática não existe. Fé sem vida não existe. Fé só de discurso não existe. Nós temos que ter uma vida que seja testemunho do que nós cremos. Nós temos que influenciar a sociedade e ser sal e luz da sociedade, como diz Cristo, pelas obras que a gente faz. Então é necessário que nós tenhamos essa disposição de nos tornarmos instrumentos nas mãos de Deus. Exerçam, diz Paulo em Filipenses, exerçam sua cidadania, a cidadania do reino, de maneira digna do Evangelho de Cristo. Vivam a cidadania que vocês têm de maneira digna. Vocês não são cidadãos da terra mais só, agora vocês são cidadãos dos céus. Vivam como cidadãos do reino, e só quando vocês viverem como cidadãos do reino, é que vocês poderão influenciar as pessoas. Porque as pessoas não estão muito interessadas no que vocês dizem. As pessoas estão interessadas no que nós fazemos. Elas olham o que nós fazemos, e não o que nós dizemos. Olha, mais importante que ter carisma é ter caráter. Mais importante do que ter dons de Deus é ser um dom de Deus para os outros. Mais importante do que receber bênçãos dos céus é ser uma bênção do céu na vida dos outros. Missões precisam de pessoas que queiram abençoar pessoas, tornando estrangeiros cidadãos do reino. Aquela oração que a gente faz, Senhor, abençoa minha igreja, abençoa minha família, abençoa meu local de trabalho, é uma oração covarde. É uma oração omissa, entende? Não é essa a oração. A oração que a gente tem que fazer é: Senhor, usa-me para que a minha igreja seja abençoada. A oração que a gente tem que fazer é: Senhor, usa-me para que minha família seja abençoada. Senhor, usa-me para que o meu local de trabalho, aquele local de trabalho que eu estou, o ambiente é insuportável, o que é que eu estou fazendo lá dentro? Usa-me para mudar aquele ambiente. Eu não posso ficar fora do processo, entende? Eu tenho que estar dentro do processo. Eu não posso pedir abençoa a minha igreja, eu tenho que estar dentro do processo. Eu tenho que dizer: Senhor, usa a minha vida para que a minha igreja seja abençoada. Usa a minha vida para que a minha família seja transformada. Eu dentro do processo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente pode conhecer os dois lados. De ser abençoado e de ser bênção. Eu também conheço os dois lados. E posso garantir para vocês que há uma alegria, há uma realização muito maior em ser bênção do que em ser abençoado. A partir de duas experiências que eu tive. Em 2008, eu contraí o bacilo da tuberculose, mas ele não se alojou nos meus pulmões. Ele se alojou no meu rim direito. E só fui descobrir depois de meses, porque ele não dá sintoma nenhum. Quando eu descobri, fiz o tratamento para a tuberculose, mas o meu rim direito já estava morto. Já não tinha o que fazer. Então eu tinha que operar e tirar o rim. Nunca tinha operado na vida. Mais de 40 anos sem nunca ter tomado uma anestesia. Claro que eu fiquei ansioso. Claro que eu fiquei ansioso.
Falei para minha esposa, eu nunca operei, já vou estrear em grande estreia aí. Aí numa quarta-feira, no final do culto de oração, quando eu estava despedindo as pessoas, veio uma senhorinha, baixinha, franzina, magrinha, idosa. Chegou perto de mim, olhando para cima, porque ela batia no meu peito para baixo. Olhando para cima, ela falou, pastor, o que o senhor acha de mim? Eu fiquei sem jeito, nunca tinha visto ela, olhei assim, meio constrangido, e falei, eu acho que a senhora é legal. Ela falou, não, olha para mim e vê se está faltando alguma coisa. Aí eu fiquei mais constrangido ainda. E olha, eu acho que está tudo em cima aí. Ela falou, quando eu tinha a sua idade, eu perdi o meu rim direito por causa de tuberculose renal. E vivo até hoje, eu estou com 85 anos e esse rim nunca me fez falta. Agora você imagina como é que aquilo bateu em mim. Aquilo foi um sopro da graça. Nunca mais vi aquela senhora, foi um sopro da graça para me confortar. Então é bom ser abençoado. A gente sai pisando em nuvens, sai se sentindo o filhinho querido do papai, sai alegre, é bom ser abençoado. Mas como eu disse, é muito melhor ser bênção. Eu fui pastor da primeira igreja batista em Inhaúma, no Rio de Janeiro, por 10 anos. Teve um dia lá que eu fui procurado por um rapaz da igreja que me disse assim, pastor, a minha irmã engravidou do namorado, ela é adolescente ainda, ela está querendo abortar. E eu estou achando que ela vai fazer um negócio pior ainda. Será que o senhor pode conversar com ela? Eu falei, posso? Marcou um horário para ela, ela veio muito constrangida, muito envergonhada, e disse, pastor, eu não posso ter esse filho. Meu pai e minha mãe não podem sonhar que eu estou grávida. Eu falei, realmente é uma aflição grande, porque você apressou uma coisa que não precisava. Você acelerou uma coisa que não precisava acontecer agora. Mas você não pode cobrir um erro cometendo outro. Você precisa falar com seus pais. Aí ela falou, o senhor vai comigo e fala com eles? Aí eu pensei, pastor se mete em cada fria, não? Falei, vou. Vou sim, claro que vou. Aí ela marcou o dia, fui lá. Aí foi aquilo que vocês podem imaginar. A mãe desesperada, o pai bravo, aquele ambiente, a reação toda. Mas aí eu fui conversando com eles, eles foram se acalmando, o ambiente foi se acalmando, aí a gente orou juntos. E foi isso. Ela teve lá o bebê dela. Eu saí da igreja em Inhaúma, fui pastorear a primeira de Teresópolis, fiquei 5 anos lá em Teresópolis, depois vim para Barão do Taquara, que é a igreja que eu estou há quase 20 anos. Um dia terminou o culto da igreja de Barão do Taquara, um domingo à noite, fui à porta, estava despedindo a congregação, e vem uma dona bonita, elegante, com uma jovem bonita também, muito bonita, sorridente, feliz, as duas se aproximam de mim, aí ela diz assim, pastor, o senhor lembra de mim? Aí eu falei, me ajuda. Eu nunca digo que não lembro, eu digo, me ajuda. Sabe? Uma vez eu estava no shopping, esperando a Jussara, minha esposa, sair da loja, aí eu ouvi aquela voz atrás de mim, deixa eu dar um abraço nesse pastor querido. Quando eu olhei, a pessoa me abraçou, eu olhava e não conseguia reconhecer a moça. Aí ela viu que eu não reconheci, ela falou, o senhor não está lembrando de mim não, né? Falei, me dá uma dica, me ajude. Ela falou, Rosângela de Inhaúma. Nada, não veio nada, Alzheimer completo. Aí eu falei, me ajuda mais um pouco. Aí ela falou assim, o senhor foi meu padrinho de casamento. Nada. Nada, branco total. Um demente. Aí ela viu que eu não lembrava mesmo, muito sem graça, se despediu, manda um beijo para a Jussara. Eu não mandei beijo para ninguém, porque eu não sabia para quem mandar beijo, ela foi embora. Aí a Jussara saiu da loja, eu falei, pelo amor de Deus, me diga quem é Rosângela de Inhaúma, de quem a gente foi padrinho de casamento. Ela falou, Rosângela. Eu falei, mas quem? Aconteceu o seguinte, você ia fazer o casamento dela, mas faltou um casal de padrinhos, e a gente entrou no lugar do casal de padrinhos, foi isso. Eu falei, então tá bom, menos mal, né? Então ela chegou na porta, essa dona chegou na porta, lembra de mim? Eu falei, me ajuda. Ela falou, lá na igreja de Inhaúma, eu engravidei, queria abortar, e o senhor foi comigo falar com meus pais. Eu falei, aí veio a história toda. Aí ela virou para a menina do lado e falou,
Hoje eu trouxe a minha filha para apresentar para o Senhor, ela está fazendo medicina e é a alegria da minha vida. Você está percebendo o que acontece aqui? Eu não precisava receber nenhuma outra bênção de Deus, a não ser saber que eu tinha sido um instrumento usado para aquela menina ser o que aquela menina era hoje. A alegria da gente ser bênção é muito maior do que a alegria de ser abençoado. Missões precisa de vocês. Precisa de pessoas que conheçam o verdadeiro evangelho, porque missões precisa do conteúdo do evangelho. Precisa de vocês amadurecidos pela palavra, porque missões precisa de gente e igrejas maduras. Precisa de vocês amando os perdidos, como o próprio Senhor Jesus fez, deixando a sua glória e se encarnando. E missões precisa de vocês testemunhando, sendo bênção, instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Quer curvar sua cabeça comigo agora para a gente orar junto? Eu quero pedir para você que seja esse o seu momento com Deus, você e Deus, tá bem? E eu não sei o que foi que o Espírito de Deus falou a você essa noite, e nem de que maneira Ele tocou você, mas eu sei que você tem que dar uma resposta. Você tem que dizer alguma coisa. Você precisa encerrar essa noite aqui, reafirmando, confirmando o seu propósito de servir o reino, de servir ao Senhor e de ser uma bênção para outros. Olha, você é a porta que o Evangelho colocou na sua casa para abençoar a sua família. Você é a porta que o Evangelho colocou no seu local de trabalho para você abençoar o seu local de trabalho. Você é a porta que Deus colocou na sua vizinhança para você abençoar a sua vizinhança. É a porta que Deus colocou na sua igreja para você abençoar a sua igreja. Eu queria orar por você. Se nessa noite você quer encerrar esse nosso encontro com o Senhor, esse nosso encontro com a palavra do Senhor, você quer encerrar orando comigo e renovando diante do Senhor o seu desejo de ser uma bênção para outras pessoas, de ser sal e ser luz para os outros. Fique em pé agora aí no lugar em que você está e nós vamos orar juntos. Levante-se e vamos orar juntos, eu e vocês, colocando nossas vidas no altar de Deus. Feche seus olhos. A gente não fecha os olhos para não ver o lado de fora, a gente fecha os olhos para ver o lado de dentro, para olhar para dentro, para o nosso coração, e para apresentar o nosso coração aberto diante de Deus. Então vamos falar com Ele. Senhor, nós queremos ser aqueles que foram estrangeiros e pertencem ao Teu reino e agora estão buscando outros estrangeiros, para trazê-los para beberem da mesma graça, para beberem do mesmo amor, para beberem do mesmo Cristo Salvador. Usa as nossas vidas para isso. Usa as nossas vidas para que missões se ampliem cada vez mais através das nossas vidas. Que tenhamos sempre dentro de nós o Evangelho verdadeiro, o conteúdo do Evangelho a nos conduzir. Que nós sejamos crentes maduros, discípulos maduros. Senhor, nós queremos crescer com a Tua palavra. Queremos ver como Tu vês, amar como Tu amas, perdoar como Tu perdoas, ser misericordiosos como Tu és. Então nos ajuda a amadurecer para sermos isso. Dá-nos também o desejo de nos despojarmos do que for preciso, de nos encarnarmos naquilo que precisamos assumir para transmitir Seu amor aos outros. E por fim, Senhor, usa nossas vidas como bênçãos para que outras pessoas vejam em nós a luz de Cristo. Que não seja a luz do nosso próprio rosto aparecendo, mas que o nosso rosto seja apenas um espelho para refletir a luz de Jesus em nós. É isso que nós pedimos, no precioso nome daquele que foi o maior dos missionários e que veio ao mundo como nós, fez-se um de nós. Sofreu a morte humilhante da cruz. Mas hoje temos conosco aquele que ressuscitou dos mortos.
É o que te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar-se, Deus abençoe vocês todos.